Eu queria nesse momento ler um texto da palavra de Deus com vocês, falar no Antigo Testamento, o último capítulo, o último verso, lá em Malaquias 4, o verso de número 6. Malaquias 4, apenas e tão somente o verso de número 6. É curioso que eu passei até um tema para Débora aqui, o sermão de hoje, e agora na parte da tarde, eu orando, eu senti do Espírito Santo de Deus mudar. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós. Porque daqui, meu irmão, sai toda a profecia que você precisa para a sua vida. Não há lugar melhor do que um púlpito para proclamação da palavra de Deus. A voz profética de Deus sai daqui para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ler então Malaquias, o capítulo 4, apenas e tão somente o verso de número 6. Diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Pai querido, esta é a tua palavra, ela nunca volta vazia, a um propósito, fazer o que apraz ao Senhor. É com base nisso, Senhor, que nós suplicamos, destrava a mente, abre o coração, faz as mudanças que necessitamos, pois a tua palavra é viva e é eficaz. E confiados nisso, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Todo o livro de Malaquias, ele está muito calçado em acusações de Deus contra Israel. O livro vai revelando um Deus que vai repreender o povo que está vindo então do exílio babilônico, e a gente ouve então uma voz mais contundente, profética, que é a voz de Malaquias, e Malaquias também com Ageu e Zacarias. Eles estavam falando acerca do estado espiritual em que o povo se encontrava. Mas nesta oportunidade, de uma maneira muito mais assim assintosa, contundente, esse homem ergue uma voz profética, e esse livro chega a traduzir essa voz por intermédio de 27 perguntas que estão sendo aqui direcionadas ao povo. Há, na verdade, 32 pecados denunciados no livro de Malaquias. E quando a gente vai estudar mais profundamente, você vai observar em todo o livro 5 promessas que estarão sendo feitas. Mas a mim me parece, é uma impressão muito pessoal, que parece que esse povo, ele está distraído. Parece um povo, não sei como atribuir uma característica a ele, um povo parece sonso. Por quê? Deus faz 14 acusações contra esse povo. Deus vem dizendo: vocês estão vivendo uma profunda hipocrisia. Ele diz: vocês estão profanando a minha mesa com pão imundo. Os sacerdotes estão desprezando o meu nome. Vocês oferecem coisas roubadas, coxo, enfermo, como se eu aceitasse essas coisas. Judá profana o templo do Senhor. Estão falando ainda assim várias coisas acerca de Deus. Será que está valendo a pena servir a Deus? É o questionamento que esse povo faz. E Deus fala assim: vocês estão me enfadando, vocês estão me cansando. E diz assim: mais que isso, vocês estão me roubando. Olha quanta palavra, olha quanta pergunta. E Deus fala assim: as palavras de vocês são agressivas. E vocês ainda começam a falar essas coisinhas assim, esse negócio de andar em preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Será que está valendo a pena? Curioso são as respostas do povo. O povo se volta para Deus e fala assim: estamos desprezando o teu nome? Que isso? Aí o povo continua dizendo assim: profanando o quê? De que forma? Nós estamos te ofertando coisas ruins. Que isso que está vendo? Mas o Senhor está se cansando de nós. Por quê? O que será que a gente está fazendo?
Nós temos nos desviado de que forma? Estamos te roubando no quê? O que temos falado contra ti? E quando eu olho para esse paralelismo de um Deus que está falando com o povo várias coisas que ele não se agrada, e de um povo que se volta para Deus falando exatamente tudo que eu acabei de narrar, meus irmãos, parece que esse diálogo não tem uma convergência, não há um ponto de equilíbrio. Ou nós estamos lidando com Deus injusto, intolerante, exigente, que não tem paciência, um exímio cobrador, e o povo aqui está sendo massacrado com tantas cobranças descabidas. Ou nós estamos lidando com um povo que é injusto, um povo que é falso, um povo que é religioso, um povo que é rebelde, um povo que é chato, um povo que rouba, é ladrão e que fala mal diante de um Deus que é justo, amoroso, misericordioso, compassivo, gracioso. Eu não consigo enxergar outra alternativa. E a mim me parece que Deus está mostrando o que está vendo, confrontando um povo para vir para um eixo, ou seja, o Senhor está mostrando a realidade daquele povo e Ele fala, há um juízo iminente. Até porque o texto vai apresentar uma promessa e converterá, mas o texto também está apresentando um juízo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O texto tem uma promessa, o texto tem um juízo, e eu olho então para o fechamento do Antigo Testamento, o último capítulo, o último versículo, para se fechar então um período importantíssimo na história do povo de Deus, na história da humanidade, e o texto está falando de uma promessa e de uma sentença. E aí a gente vai entrar agora então naquele período chamado período interbíblico, onde há um silêncio geral de Deus, não há mais voz profética. Mas pastor Anderson, Marcel, esse período não foi um período literário de grandes produções, inclusive a Septuaginta veio nesse período, a tradução ali, né, do hebraico para o grego, principalmente lá do Pentateuco, foi. Ah, mas pastor, nós tivemos livros ali apócrifos ou pseudo-epigráficos, aqueles livros que não foram inspirados, mas que é de grande valia para consulta, foi. Ah, mas pastor, não teve aqueles manuscritos descobertos lá no Mar Morto? Não foi também nesse período? Foi, mas entendam, não teve uma voz profética. Não tinha uma voz do trono da graça para o povo. Não existia nesse período nada que você pudesse imputar. Deus está falando com o seu povo. E por que disso? Porque de toda essa introdução, toda essa admoestação, e o que Deus espera de cada um de nós, olhando para o povo e traduzindo para nós nos dias de hoje, o que é que Deus estava observando e que nós temos que perceber nos dias de hoje como uma voz profética falar aos nossos corações? Deus começa a identificar que muitos do povo de Israel que saíram do exílio, eles estavam mais convencidos do que convertidos. Difícil isso. Um povo que se convenceu de algumas coisas. Por isso, o próprio Deus usa a voz do profeta falando, há uma necessidade de conversão. Conversão, é isso mesmo. Mudança de direção. É o do grego estrepo, que quer dizer, sai dessa rota entre outra, sai desse caminho e busca outro. Não há como a gente vir para um evangelho e a gente saber que o caminho é estreito e a gente continuar andando num caminho largo. Não há como, meus irmãos, a gente falar, a gente sabe a proposta, mas a gente vai ficar por aqui, até porque já adquirimos a tão sonhada, a tão esperada salvação em Cristo Jesus. Malaquias começa a apresentar então toda essa proposta. Qual era a proposta? Conversão, mudança de rumo, mudança de direção, ou seja, algo novo. Essa é a proposta. Sai daqui, eu tenho algo novo para você. O rumo é outro, o caminho é outro. Por isso a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1:9, deixando os ídolos, vocês devem se converter a Deus.
é deixar, é converter. Nós aprendemos isso. Qual é esse caminho? É o caminho de arrependimento, de fé, de crença, de nós tomarmos as nossas cruzes e seguirmos o autor e consumador da fé. O caminho de conversão é um caminho que Deus nos dá uma nova vida. Estar em Cristo é novo. Coisas velhas se passam. Há um novo rumo, há um novo ideal, há uma nova proposta. Sem isso, não há evangelho. Nós não podemos continuar do mesmo jeito. E olha que eu sou de um tempo, pastor Carlos Elias, que a gente se convertia, a gente mudava a roda de amigos, a gente mudava a maneira de trajar, a gente mudava a perspectiva de vida, a gente mudava ideais. E quando havia uma conversão, uma mudança, uma direção nova de Deus, olha, toda a nossa maneira de viver, de se portar, era completamente diferente. Mas me parece que o secularismo, o relativismo, o ecumenismo estão tomando conta dos nossos arraiais, ao ponto de hoje a gente está se conformando com algumas coisas. Parece que a gente quer flertar com o caminho estreito e o caminho largo. Não há conversão para valer, não há mudança de fato. A decisão de caminhar com Cristo, ela implica nisso, tomar a cruz, renunciar, mas não por aquelas aparentes mudanças, mas de mudança para valer, mudança de fato. A mim me choca quando eu olho os dados do IBGE falando nos últimos 10 anos, quando o IBGE aponta então o soerguimento e o crescimento de evangélicos no país. E ele diz, esses últimos 10 anos cresceu 61% a quantidade de evangélicos no país. Eu me pergunto, será que diminuiu 61% a criminalidade no país? Será que diminuiu em 61% a quantidade de corrupção no país? Será que diminuiu em 61% os problemas que nós temos na nossa sociedade? O que está vendo conosco? A malha de caráter da sociedade, ela está esgarçada ou cada vez mais ela está sendo edificada, transformada pelo novo, pelo evangelho, por conversão, mudança para valer. Hoje está cada vez mais difícil fazer distinção entre um convencido e um convertido. Até porque, meus irmãos, às vezes a gente olha para a vida de um convencido, ele está apresentando frutos melhores que um convertido. O negócio está ficando estreito para a gente identificar, para a gente olhar quem é quem. E a questão principal nessa questão, no que diz respeito a essa conversão, é exatamente o que Henry Bitter, ele diz assim, que o problema maior, a doença maior da nossa alma para a cura, é uma coisa chamada presunção. Eu estou presumindo que eu sou salvo, convertido, mas na verdade a minha vida no dia a dia é uma vida de convencido. Eu estou cada vez mais pressupondo, há uma presunção de que nós estamos fazendo tudo correto. Era assim que estava o povo pós-exílio. O que temos te roubado, Senhor? Por que estamos praticamente profanando o templo? Por que estamos te enfadando? Tinha uma presunção por parte desse povo que eles estavam fazendo tudo correto e é tudo bem. Até a hora que Deus fala, olha, eu não estou me agradando de nada disso, não é desse jeito, não é dessa forma. E hoje em dia a pior coisa que tem é convencer um convencido que ele não é convertido. É exatamente isso. Porque quando a pessoa conhece o evangelho, quando a pessoa ouve a palavra, parece que vai endurecendo o coração dela, ao ponto dela cada vez mais, de maneira presunçosa, está achando que está no caminho correto, que é isso mesmo. Meus irmãos, como isso é difícil. Os relacionamentos estão sendo afetados por pessoas que estão fazendo presunção, e os relacionamentos familiares estão passando pelos mesmos problemas. Eu estou presumindo que eu estou no controle da minha família. Eu estou presumindo que minha esposa está gostando do marido que eu sou. Eu estou presumindo que meus filhos estão super satisfeitos com o pai que eu estou sendo. Até a hora que o divórcio bate a porta. Até a hora que descobrimos
Um filho está envolvido com drogas, com homossexualismo, com tantas outras mazelas e pecados. Nós presumimos muito, nós estamos fazendo isso de uma maneira insistente. E Jesus, quando Ele paga o preço naquela cruz em nosso lugar, Ele não somente nos substitui numa cruz, aquele sacrifício não foi só substitutivo na cruz, mas evangelho sem substituição não é evangelho, porque evangelho é confiar que aquela cruz, que era nossa, Jesus nos substituiu, mas evangelho também é ter a convicção que a vida que agora vivemos, Cristo nos substituiu, porque nós morremos para aquela velha vida, e agora declarar o que Paulo dizia, de sorte que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia! Não existe evangelho sem substituição, sem cruz de Jesus, mas não existe evangelho sem que Cristo substitua a nossa maneira de viver por uma nova vida nele. Isso faz total diferença. Por isso que Paulo fala para mim, o viver é Cristo e o morrer o que é? É lucro. O que é isso senão substituição? Aquele velho Anderson ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Agora aquele sacrifício substitutivo eu entendi, e Ele me substitui na minha maneira de viver, de tal forma que a conversão é inevitável. Deus nos chama para o novo, irmãos. É para sermos nova criatura, sabe por quê? Há aqueles que estão se convencendo, e quem se convence dá mais valor aos ritos do que um coração quebrantado. Jejua, ora, contribui, se envolve nos trabalhos, mas sempre está atrás de aplausos, de reconhecimento. Sua preocupação está mais na performance do que na compaixão. O convencido está sempre inclinado para ser aceito pelo grupo, mas não está preocupado se Deus está aceitando o que ele está fazendo. Mas o convertido não. O convertido ele tem uma perspectiva completamente diferente. Por isso as pessoas hoje estão se valendo dessas ferramentas aí, Face, Instagram, Twitter, WhatsApp. Quanto mais aplauso, mais aceitação, mais gente, mais visualização. E a Angélica começou aqui orando, como eu amei essa oração. Senhor, a gente não está preocupado com quantidade não. Pode ter 5, 10 aqui assistindo, mas que esteja com a sua televisão fora de jogo, que não tenha ninguém disperso e todos falando, fala Senhor, eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir a tua voz. É isso que a gente está precisando. Você, mas pastor, será que tem isso na igreja? E como tem, irmãos? A gente olha para Paulo, instruindo o seu substituto, jovem Timóteo, ele fala assim, olha, tem uma turma aí na igreja que é da pesada, tem uma trinca aí, que nenhum pastor ia querer. Ele fala assim, olha, tem um tal de Himeneu e Alexandre, esses camaradas blasfemaram. Tem um tal de Himeneu e Fileto, essa questão da ressurreição, eles me causaram tantos males, que teve gente até extraviando, saindo dos caminhos. Que turma difícil. Mais à frente, já no segundo livro de Paulo a Timóteo, ele vem falando assim, esse tal de Alexandre me trouxe muito problema, muita dificuldade. Pensa numa trinca difícil. Himeneu, está aí, Alexandre e Fileto. Gente, que coisa difícil esses homens. Mas aí você vai dizer assim, pastor, eram só esses? Não, Paulo ainda fala de mais um. Tinha um tal de Demas também, extraviou. Ou seja, era gente que tinha aparência, mas não tinha vida. Agora as características de um convertido, elas são maravilhosas. Iluminação da mente, a metanoia, a mudança, autêntica tristeza pelo pecado, como Davi fazia, pequei, eu pequei, não como Saul fazia, empurrava para debaixo do tapete, achando que estava agradando ao Senhor. Humilde, confessa, se arrepende, tem aversão ao pecado, retorna para Deus sempre que erra, se alegra em perdoar, tem prazer nisso, o amor genuíno a Deus e ao próximo, isso é característica de gente convertida.
Meus irmãos, deixa eu perguntar a vocês, e eu quero agora passar para o segundo ponto do sermão, e já partir para o encerramento. Será que na tua casa as coisas estão indo bem, os relacionamentos estão bem? Ou será que os resultados não são aqueles que você esperava? Se os resultados não estão bons, escuta o que eu vou te falar. Muda. Sabe qual é a mudança? Conversão. Quem quer resultado diferente em casa de um pai, de um filho, de uma esposa, de um marido? Você, mas aqui podia melhorar um pouquinho, sabe? Esse camarada podia ser melhor, essa mulher aqui também podia, sabe? Esse filho, como eu sonhava com um filho assim. Quem quer conversão dentro de casa? Quem quer mudança? Entenda, a conversão começa por mim e por você. Não há mudança dentro dos nossos lares, a gente esperando que os outros mudem. A conversão começa por mim e por você. Chega, meus irmãos, daquelas orações. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã, né, até não é aqui da igreja, e ela falou assim: pastor, 12 anos pelo meu marido, orando, eu estou se cumprindo aquela coisa que está lá em Heresias 5,17. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Heresias 5,17. Pastor, ele está ficando ruim demais. Pastor, eu estou com medo de falar com Deus a respeito do nome desse sujeito. Agora, pastor, eu mudei minha oração. Sabe como é que eu faço? Senhor, ou tu muda, ou tu leva. Falei, minha irmã, sabe como é que a mudança vai conversar? Quando você se converter, quando você mudar. Porque a própria primeira carta de Pedro vai dizendo que você vai ganhar ele sem uma só palavra, mas com a sua maneira de viver. Mude, é isso que está faltando. É que nós mudemos, que a gente realmente se converta, que haja nas nossas casas caminhos novos, para que por intermédio deles, esse evangelho possa fazer a diferença e a gente possa viver o melhor de Deus aqui na face da terra. Segundo momento, o que impede essa conversão? Meus irmãos, sabe o que impede? Olha para esse povo saindo do exílio, olha o que Deus está demonstrando, olha as respostas deles: dureza do coração. Povo religioso, povo está vivendo práticas de esfriamento espiritual, coração duro, sabe, pouco quebrantamento, poucos atributos divinos implantados, e a gente vê que a glória do Senhor vai saindo, vão entrando coisas estranhas, fogo estranho, fermento estranho, vai azedando tudo. E o livro de Jeremias, capítulo 7, verso 24, a palavra de Deus nos diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos a mim, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. O que é isso? Coração duro. O problema da conversão é o coração endurecido. O problema da gente entrar no caminho certo, no rumo, no prumo com o Senhor, é esse coração que está aqui dentro. E geralmente essas pessoas que têm corações endurecidos, elas são muito legalistas. Isso não é justo. Olha o que está acontecendo. Geralmente quem tem coração muito duro não gosta de confronto. Aliás, quando vem no nosso gabinete que a gente fala assim: mas, meu irmão, eu estou fazendo um gabinete com você aqui, você está 50 minutos só falando coisas ruins a respeito da sua esposa. Será que ela não tem nada de ruim? Eu vou embora desse gabinete, que esse pastor não presta não. Agora eu vou procurar um melhor que fale coisas boas comigo. Aí vai para o segundo pastor, aí o pastor vai lá e confronta. Vai para o terceiro, para o quarto. Tem gente que entra no meu gabinete dizendo assim, eu já tive no pastor tal, pastor tal, pastor tal, pastor tal. Eu falei, minha irmã, esquece, que não sou eu que vou resolver o seu problema. Eu sou pior que todos eles juntos. O que é isso senão um coração duro? Não é verdade, irmãos? Não quer ser confrontado. Não absorve isso. Estão sempre a espreitar os erros dos outros. Enxerga o cisco, mas não consegue ver a trave. A trave está no olho, mas não vê. Mas o cisco, enxerga.
Geralmente quem tem coração duro, meu irmão, gosta, sabe, de apresentar seus argumentos e de discutir por coisas tão inúteis. São pessoas difíceis de perdoar. Há um histórico na vida dessas pessoas de profundas feridas, de complexo, às vezes de superioridade, de inferioridade, de não aceitação. O coração fica duro. Como é que o coração fica duro? Elas ficam com visão embaçada acerca dos fatos. Outro dia eu estava passando aqui, perto aqui da igreja, aí o irmão passou por mim e falou: pastor, não é possível, eu passei do seu lado, o irmão não me viu não. Meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, sabe quando você está andando, o seu corpo está ali, mas a sua cabeça está em outro lugar. Já aconteceu isso com você? Mas aí eu falei: meu irmão, você me perdoa, mas eu não te vi mesmo, não vi. Porque eu gosto de falar, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de dar um cheiro, eu gosto de estar junto. Mas eu não vi, me perdoa. Mas geralmente essas pessoas começam a ter visão embaçada sobre os fatos. Dureza do coração é indisposição para servir e andar com Deus. Não gosta de servir, irmão. Não quer andar com Deus. Dureza do coração é você olhar para o caminho do amor, da renúncia, do servir, do sacrificar e falar assim: não, eu quero ir por esse outro caminho aqui, senão um coração duro. E agora a gente fica dentro dos gabinetes observando pessoas falando: pastor, eu não aguento mais o relacionamento lá em casa, eu estou infeliz, mas o fulano, a ciclana também, eu não vejo outra solução senão o divórcio. Aliás, pastor, estou orando há muito por isso. Não entendeu o que é evangelho. Não entendeu nada o que é evangelho. Tomar a cruz. E quando a gente fala tomar a cruz, sabe o que ele acha? Tomar a cruz é continuar casado com esse homem e com essa mulher. Renunciar. Renunciar não é possível. Renunciar, eu tenho que toda vez me humilhar. E eu não aguento mais me humilhar. Quanto mais eu estou me humilhando, mais eu estou sendo pisoteado. Não é assim? As pessoas pensam isso nos relacionamentos. E aí fica aquele famoso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Olha que coisa linda. Deus nos desafia a isso. Não há como você estar pensando em se separar, em divorciar, porque divórcio é apostasia do amor. Conforme Malaquias mesmo fala, 2,16 vem falando: eu, o Senhor, odeio o divórcio. A palavra original ali, sabe o que era? Sabe o que está escrito ali bonitinho no original? Eu odeio o repúdio, é repudiar. Porque tem gente que continua casado e o papel tem um valor enorme. Pastor, estou casado, olha aqui, ó, minha certidão de casamento. Mas vive uma vida continuamente repudiando e repudiando. Pastor, eu não estou feliz, eu não quero que o outro sofra, o caminho é o divórcio. Meu irmão, que argumento de balela é esse? Eu não sei nem como classificar isso. Eu estou cansado nessa pandemia de ouvir coisas que parece que em 5 minutos iniciais eu já sei lá na frente o que vai dar, e o resultado da sua tomografia é dureza do coração. Dureza do coração. É gente que, na verdade, nesse momento em que teve que conviver mais, não está suportando o que é renúncia, não está suportando o que é tomar a cruz, não está entendendo o que é evangelho. Lá no fundo elas percebem a enorme incapacidade de se doar, de perdoar, de relevar, de renunciar, de servir por um único amor, o amor a Cristo. É o amor a Cristo. Falar: eu amo esse Cristo, eu vou amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Eu peguei ontem a Márcia, Angélica, depois do almoço. Ela falou: senta aqui. Eu falei assim: nas nossas bodas, o que mais está me preocupando, ela deve estar ouvindo aí agora, deve estar aí, no chatzinho aí, falando alguma coisa. Não foi o voto que eu fiz a você. O que não sai da minha cabeça foram as suas palavras, dizendo: você se doa por mim, você me protege, você me ama, eu estou segura contigo. Isso não sai da minha cabeça. Sabe por quê? Eu me acho tão distante disso,
mas eu quero me esforçar para isso. Me ajuda, minha linda, para que eu consiga viver isso. Porque para mim ali não valeu nem o que eu falei, mas o que você me falou, você me trouxe uma responsabilidade, um peso que isso... Eu já assisti esse vídeo, pastor Carlos, várias vezes, eu só paro naquele ponto que a Márcia falou aquilo tudo. Eu quero estar com isso aqui toda hora na minha cabeça, para eu não esquecer. Falar, Deus, é isso aqui, isso é evangelho, isso é entrega, isso é renúncia. Para isso o Senhor me chamou. Chega, meus irmãos, desculpe esfarrapado, o povo de Israel estava dando assim: Senhor, nós te roubamos em quê? Nós estamos enjoando em quê? Não estamos profanando nada não. O que é isso? O que é aquilo? Em que temos errado? Em que temos nos desviado? O que estamos profanando? Nós estamos desprezando o teu nome como? E Deus está falando, eu te chamo hoje a uma responsabilidade, conversão e quebrantamento de coração. Outro dia eu estava ouvindo a história de um ferreiro, e ele separava ferros para produzir então algumas espadas. E de repente chegou uma pessoa a observar o trabalho dele, ele percebeu que ele botava o ferro, naquele tempo ainda, né, que se amassava aquilo ali, dando aquelas pancadas ali, firmes, para ver se no calor ele entrava no eixo, no lugar, para fazer uma boa peça. O curioso é que tinha uma peça muito grande, que foi empilhando cada vez mais, e as pessoas estavam olhando e falando, mas por que está essa pilha aí de peças que parece que são inservíveis? O ferreiro falou assim, são mesmo. Isso é um tipo de ferro que a gente bota no fogo, dá pancada, mas ele não chega na posição que a gente precisa para fazer uma excelente espada. Tem outros que mal pegam fogo, pancadas suaves, eles logo estão chegando para que sejam afiados, para dar uma espada excelente. E ficou uma pilha de peças inúteis, aquele monte de ferro ali amontoado que não estava servindo para nada. Só que a pergunta que eu me faço, irmãos, em qual pilha que eu estou? Daquela que o menor calor, uma pancadinha, eu estou entrando no eixo? Ou daquela pilha que está sendo rejeitada? Como reverter a situação, pastor Anderson, de um coração endurecido? Como fazer isso? A cura para esse tipo de problema, a cura para essa questão. Ezequiel 36, 24 vai falar isso. Deus apresenta a solução, ele diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O plano de Deus hoje é fazer um transplante, é dar um novo coração, é botar desse Espírito soprando. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Então, a gente começa a ver que Deus começa a falar com a sua igreja, a trabalhar conosco, e o próprio livro de Hebreus fala, e hoje, alguém já vai nos ajudar aqui no teclado, hoje, quando vocês ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração. É isso. Aplique isso nos seus relacionamentos. Pegue os atributos divinos que Deus te confiou, viva o melhor. Sabe por quê? O plano hoje do inferno, existe uma palavra, quando a gente não consegue converter, o coração está duro, a palavra é maldição, é divórcio assolando, filhos se perdendo nas drogas, prostituição, tudo que há de ruim, pais sem autoridade, super protetores ou super coniventes, e pais que provocam a ira dos filhos, pais que não instruem, pais que estão se valendo da chupeta digital, bota ali videozinho tudo o dia inteiro, para deixar a criança ocupada, mas não quer ter o trabalho de fazer o que precisa. Filhos que desonram seus pais, que envergonham seus pais, que são desobedientes. Sabe, irmãos, o texto nos propõe hoje uma promessa, conversão, mas também tem uma sentença, a maldição. Mas a proposta de Deus é: se convertam, se voltem. E quando você vai lá para Lucas, capítulo 1, versos 16 e 17, a gente vai ver a voz do que clama no deserto. A gente vai ler o livro de Malaquias, pastor Carlos, o verso anterior já vem falando
desse João, vem falando de Elias. E aí você começa a perceber o que Lucas vai traduzir para a gente. Que vontade é essa? Diz assim, falando do próprio João Batista: e ele irá adiante no espírito e virtude de Elias. Sabe para quê? Para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha aqui, gente, preparar as pessoas para aceitar a Cristo, missão de João Batista. Mas sabe o que? Os rebeldes à prudência e, sobretudo, unir as famílias de Israel, conversão, pais, filhos. É uma volta para um relacionamento genuíno, para um quebrantamento de coração, de um evangelho substitutivo, onde Cristo está habitando em cada um de nós. Porque se nós não tivermos mudança para resultados excelentes e melhores, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa terra será ferida com maldição. Mas o Senhor nos chama hoje para o novo. Há uma palavra profética de união familiar. Há algo sendo derramado sobre toda a carne. Até todo Israel está restaurado. E é isso que Deus tem para mim e para você. É preciso conversão genuína, quebrantamento de coração. Largue toda a dureza, todo orgulho, toda a soberba, porque Deus está mostrando um novo para gerar na sua vida, na sua casa, no seu lar, resultados excelentes para a glória dele. Eu queria nesse momento orar com você e por você. Eu queria em nome de Jesus, você que está aí no chat, aí em casa, que quiser colocar: pastor, Deus está tirando a dureza do meu coração. Eu entendi hoje. Pastor, eu estava com uma visão equivocada, mas hoje eu me volto para ele, eu me quebranto diante dele. Escreve aí: eu estou voltando. Pastor, eu estava tão duro com algo que me fizeram, mas nessa noite eu estou falando: eu perdoo, porque eu quero resultados melhores. Eu quero viver de uma maneira melhor. Eu hoje, pastor, estou realmente percebendo que eu era um convencido, mas por intermédio dessa palavra de Deus, eu quero ser um convertido. Eu quero ter os frutos do Espírito, fruto do Espírito, fruto. Eu quero em nome de Jesus hoje receber de Deus essa promessa, e quero que todo juízo se aparte da minha vida e da minha casa. Sabe por quê? O texto vai mostrando eventos futuros. Eu quero terminar falando isso para você. E os eventos futuros estão relacionados à segunda vinda do Messias. Fala até da primeira, que já aconteceu, mas esse segundo advento, a Bíblia nos fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Volte-se para Ele. Vem para o caminho estreito. Vem para o caminho da renúncia. Vem para o caminho do tomar a cruz. Porque é para isso que o Evangelho nos chama. Esse é o convite de Deus. Porque fazendo isso, seu relacionamento com Deus vai mudar, sua família vai mudar, e você será o canal de conversão, de mudança, para que tudo isso suceda. Me permita orar com você nessa noite. Pai querido, te louvamos, te agradecemos por essa palavra, que haja em nós um voto sincero, para que a gente não fique como aquele povo impenitente, dando desculpas, falando em que estamos errando. Será que isso está acontecendo mesmo? Será que eu estou pecando dessa forma? Senhor, nos revela os nossos pecados, que sejamos confrontados com eles. Mas que nessa noite nós saiamos daqui, ó Pai, com uma perspectiva de conversão, de uma mudança, de um paradigma novo, um patamar novo, um novo estilo, uma nova forma de relacionamento com o Senhor e com cada familiar dentro da nossa casa, Pai. Nos ajuda nessa perspectiva, Pai. Quebra o coração mais duro. Faz um transplante hoje, Pai. Coloca um coração de carne. Infla, Santo de Israel, do Teu Espírito. Nos encha da plenitude do Espírito,
porque nós queremos, naquele maravilhoso dia em que Cristo voltar, dobrar os nossos joelhos e declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa língua não vai parar incessantemente de declarar: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.